Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é sobre equilíbrio químico, não é? Outro tema bastante importante para nós vestibulando, uma matéria bastante abordada nesses vestibulares. Então, olha só. Equilíbrio na química é um equilíbrio dinâmico. Então, reações que acontecem no sentido direto e inverso ao mesmo tempo. A gente demora um pouco para aceitar essas coisas, mas a gente vai entender melhor durante a aula. Então, para se ter esse equilíbrio, eu preciso de uma reação reversível. Então, primeira coisa, pensou em equilíbrio, preciso de um fenômeno reversível. Vamos entender o que é um fenômeno reversível olhando para a tela. Então, uma reação reversível ela é representada da maneira que está aí. Eu tenho o reagente se convertendo em produto e, ao mesmo tempo, simultaneamente, parte desse produto volta a formar o reagente. Então, uma reação reversível é aquela que acontece nos dois sentidos simultaneamente. Sentido direto, que a gente pode chamar de sentido 1, ou o sentido inverso, que a gente pode chamar de sentido 2. Então você percebe que, para ter um equilíbrio dinâmico, que é o que nós temos na química, sempre eu vou precisar desse fenômeno reversível. Nós vamos olhar uma animação e ver como acontece, então, essa reação reversível. Nós vamos trabalhar com gases e, para que se atinja, em algum momento, o equilíbrio, essa reação reversível vai acontecer num sistema fechado. Então nós temos a reação NO mais CO2. Então, a princípio, nesse potinho, nós só temos os reagentes, NO e CO2. As moléculas vão começar a colidir e, ao longo do tempo, a formar as primeiras moléculas de NO2 e de CO. Só que, à medida que elas são formadas, elas começam, então, a ser consumidas. Então, eu tenho a reação direta e inversa ocorrendo ao mesmo tempo. Portanto, no sistema que tem uma reação reversível dentro dele, coexistem reagentes e produtos. Então, nós temos aí no sistema, se você observar, ao final desse trâmite todo, temos NO, CO2, NO2 e CO. Agora nós vamos olhar um gráfico, não é, que vai assim, mostrar o andamento dessa reação que aconteceu ali dentro, focando a velocidade das reações. Então observem o gráfico. Então nós tínhamos lá, no começo, NO e CO2. No sentido 1, então está lá V1, seria a velocidade da reação direta. Então essa reação começa rápida, por quê? Nós temos uma alta concentração de NO e de CO2. Ao longo do tempo, você vai consumindo esses reagentes, então a velocidade vai diminuindo. Já ao contrário, olha o V2, a velocidade no sentido inverso. No tempo zero de reação, nós partimos só de reagentes. Não existia NO2 nem CO. Então a velocidade V2, no instante zero, ela era zero. Não existiam essas substâncias. À medida que elas começam a ser formadas, elas começam a colidir e a reação no sentido 2 começa a acontecer. Então a velocidade no sentido V2 começa a aumentar, até um instante T em que essas velocidades se igualam. Nesse instante, atingimos o famoso estado de equilíbrio. Então nós temos uma reação reversível que atinge o equilíbrio quando as velocidades direta e inversa se igualam. Nós vamos observar agora as características desse estado de equilíbrio. Características importantes para nós, hein? Então, atingiu o equilíbrio, uma reação reversível no sistema fechado, igualou a velocidade, estamos no estado de equilíbrio. Estar nesse estado de equilíbrio implica em quê? A energia armazenada pelas moléculas é a menor possível. Então elas estão zen ali, não é? Algumas indo e voltando com a mesma velocidade, aquela coisa harmônica. Para quem olha de fora, né, os aspectos macroscópicos, tem a impressão que a reação parou de acontecer. Então parece que o aspecto macroscópico é constante. Mas a gente sabe que lá no íntimo a reação não para de acontecer. Para nós, na química, os equilíbrios são dinâmicos. A reação continua a acontecer, só que com a mesma velocidade. E outra coisa bem importante, né, outra característica importante do equilíbrio é que a concentração das substâncias, após atingido o equilíbrio, ela vai permanecer constante. Então, olha só, tem três coisas fundamentais que você deve lembrar para a palavrinha equilíbrio. Pensou em equilíbrio na química? Preciso de uma reação reversível. Vai e volta ao mesmo tempo. Depois dessa reação reversível, acontecendo lá em determinadas condições, atinge o equilíbrio quando as velocidades se igualam. Depois que atingiu as velocidades iguais, a concentração ali dentro permanece constante. Constante não significa igual. Então nós vamos colocar um gráfico agora de concentração pelo caminho da reação. Então o primeiro gráfico que você viu era gráfico de velocidade. Obrigatoriamente as velocidades têm que se igualar. Agora a concentração, no momento do equilíbrio, ela permanece constante. Então eu tenho três situações possíveis. Dê uma olhadinha. Então a concentração do reagente sempre começa no alto, é lógico, eu parto desses reagentes, e ao longo do tempo eu vou consumindo o reagente, vou gastando. Então a quantidade de reagente, a concentração vai diminuindo.
A do produto, eu parto de nada, não tenho nada do produto no início, a quantidade de produto vai aumentando. Então, no primeiro gráfico, você observa que, após esse tempo t, eu atingi o equilíbrio e a concentração do reagente do produto, olha, a partir do instante t, fica constante, não sofre variação. Só que nesse primeiro gráfico eu tenho o quê? Quantidade de produto maior que a de reagente. Então, eu tenho uma primeira situação, mais produto do que reagente. Numa segunda situação, o reagente vai diminuindo, o produto vai aumentando, só que quando eu atinjo o equilíbrio, eu posso ter mais do reagente do que do produto. E uma terceira situação, que a concentração do reagente diminui, a do produto aumenta, e atingido o equilíbrio, essa concentração, olha, permanecer iguais. Para se ter um equilíbrio, eu preciso daquela reação reversível, ocorrendo com velocidade igual, e entrando no estado de equilíbrio, a concentração vai permanecer constante, concentração constante. E vimos as três situações possíveis. Agora, isso foi um aspecto qualitativo, nós comentamos como que se estabelece o equilíbrio, como ele é. Agora vamos pensar nos aspectos quantitativos que envolvem esse equilíbrio. Então existe uma constante, chamada constante, várias, mas nós vamos ver duas constantes de equilíbrio. Constantes que você calcula que indicam alguma coisa para a gente, aspectos quantitativos. Então, nós vamos definir a primeira constante de equilíbrio, que é chamada de Kc. Observem um pouquinho no quadro. Então, nós temos uma reação genérica, A mais B, formando C mais D. Todas substâncias gasosas, não é? Um sistema reversível, uma reação reversível. A expressão do Kc. O que é esse Kc, não é? K é a constante, esse C é porque essa constante é em termos de concentração. Então, para nós na química, esse colchetes que aparece aí não é enfeite, ele indica a concentração em mol por litro das substâncias. Então, Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, se você observar, ficamos aí com CD sobre AB. Quer dizer que na expressão do Kc, nós temos em cima a concentração dos produtos e embaixo a concentração dos reagentes. Então, genericamente, o Kc é expresso pela concentração do produto sobre a do reagente. Então, você vê, concentração de C elevado a Czinho, esse Czinho é o coeficiente da equação. Então, você tem a equação balanceada, quer montar a expressão do Kc, da constante de equilíbrio, concentração do produto sobre a dos reagentes, não esqueça de elevar a esse expoente aí. Vamos perceber agora, assim, detalhes sobre essa constante Kc. Coisas que eu posso fazer e não fazer com o Kc. Dá uma olhadinha. Na expressão do Kc, você não pode colocar substâncias que estejam na fase sólida, porque a sua concentração já é constante e eu entendo que está lá embutido no valor do Kc. Então, na expressão do Kc, substâncias sólidas não participam da expressão. Essa constante Kc, ela só varia com a temperatura. E para que os químicos calculam essa constante Kc? Para que medir o Kc, não é? Esse Kc indica para a gente o rendimento da reação. Se você lembrar da expressão do Kc, é produto sobre reagente. Se o Kc for maior do que 1, eu tenho mais produto do que do reagente. Então, indicando que a reação tem um bom rendimento. Agora nós vamos ver mais uma constante. Nós vemos o Kc, que é constante de equilíbrio em termos de concentração. Agora nós vamos ver o Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, olhem para a tela. Então, uma outra equação, né, também, só gases, uma equação genérica. Então, nós temos ali Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, Pzinho é pressão parcial dos gases. É a mesma história, só que ao invés de aquele colchete que indicava a concentração, aparece o P de pressão. Então, a pressão parcial do produto sobre a pressão parcial dos reagentes. E sempre elevando a pressão ou a concentração ao coeficiente da substância. Na expressão do Kp, quais são os detalhes teóricos que a gente pode ou não pode colocar lá? Observem a tela. Então, na expressão do Kp, como ele é em termos de pressão parcial, só participam substâncias gasosas, né? Sólidos, líquidos, só gases. O Kp também varia com a temperatura, então essas constantes só variam com a temperatura, não se esqueçam disso que é importante. E o Kp também vai indicar rendimento, porque se eu tiver maior pressão parcial do produto do que do reagente, implica que eu tenho mais do produto do que do reagente. Agora nós vamos pegar então um exemplo de uma equação, né, de verdade, e vamos montar a expressão do Kc e do Kp. Isso aqui é fundamental, você saber montar a expressão. Porque às vezes você tem exercícios que dão valores numéricos, daí você substitui e calcula o valor. Então montar a expressão é fundamental. Então observe a tela. Tem uma equação clássica, produção de amônia, não é? Então nitrogênio, N2, mais hidrogênio, que é o H2, produzem amônia.
Então, em determinadas condições de temperatura e pressão, essa equação pode estabelecer um equilíbrio. Então, se torna reversível, temos aí um equilíbrio. Para escrever a expressão do Kc, que é a constante desse equilíbrio, lembra que é produto sobre reagente. Então, é a concentração do NH3 elevado lá ao seu coeficiente, ao quadrado. N2, elevado à primeira, vezes não é soma, preste atenção, é o produto dessas concentrações, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Aquele mol por litro a menos 2 é a unidade do Kc. Como é que a gente chegou àquele menos 2, aquele expoente, não é? Esse colchete indica a concentração em mol por litro. Nós temos no numerador ao quadrado e no denominador temos o expoente 4, né? 1 mais 3, 4. Então 2 menos 4, o expoente do Kc daria menos 2. Na próxima tela, você observa a mesma reação, agora vamos montar a expressão do Kp. Então, a pressão parcial do produto, que é NH3, elevado ao quadrado, pressão do N2 elevado à primeira, vezes a pressão do H2 elevado ao cubo. E também a unidade atmosfera, porque a pressão é dada em atmosfera, e a menos 2. Moçada, já sabemos um pouquinho de equilíbrio, já sabemos um pouquinho do Kc e Kp, vamos fazer um exercício. Então, observem bem esse exercício, um exercício importante, comum de cair nos vestibulares. Observem lá. Então, a altas temperaturas, N2 reage com O2 produzindo NO, que é um poluente atmosférico. Então, tem a equação, o equilíbrio estabelecido. Vamos ver o que ele pede para a gente. A temperatura de 2000 Kelvin, a constante de equilíbrio, tem aluno que acaba esquecendo. Então, a constante de equilíbrio é o Kc. Então, a constante de equilíbrio acima é 4 vezes 10 a menos 4. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio do N2 e do O2 forem respectivamente 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, qual será a concentração do NO no equilíbrio? Então vamos para a resolução. Temos aí N2 mais O2 formando 2 de NO. Primeira coisa é montar a expressão do Kc. Então você se lembra que a quantidade é a concentração do produto elevado ao quadrado sobre a concentração dos reagentes, N2 e O2. Não se esqueça que ali é produto entre o N2 e o O2. Vou substituir os valores. Então, observem lá como é que fica. Olha. O Kc foi dado, a concentração de N2 e O2 tinha sido dada, substituir, fica faltando então a concentração de NO, que é o que ele pede no exercício. Resolvemos aí e chegamos a 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, fizemos um pouquinho de equilíbrio, aprendemos um pouco. Tem mais uma aula que vai falar sobre deslocamento de equilíbrio. Treinem, façam exercício dessa parte que é muito importante. Até a próxima aula.